E já vamos entrar no nosso assunto, no nosso tema. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais e eu estou me sentindo realmente muito apresentadora, gente. Estou muito chique. Não, gente, o cenário aqui tá caprichado, viu? Nós temos dois convidados, uma especial e o convidado dela. Nós temos a convidada especial Isso. e o convidado da convidada. Isso, é tipo isso. É porque eu ia falar de casado, não dá pra ela ficar casada sozinha, então me colocaram aqui. Mas eu nem fui marcado na publicação desse negócio aqui, viu, gente? Já começamos com o PR, gente. É, isso aí. Gente, o tema de hoje não é sobre. Não estamos no mês de junho dos namorados, né? Nada específico assim. Mas é um tema que a gente precisa tratar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos, família e propósito. E eu confesso para vocês que a iniciativa do convite se deu pelo seguinte: eu até comentei uma vez com a Mari. Os dois, né, são casados, para quem não conhece, Mari e Neto são casados, eles vão apresentar. Mas é porque eu sou uma jovem solteira de 30 anos cansada. Essa é a realidade. E esses dois são casados com 2 filhos e eles são muito ativos. E loucos. Muito loucos. Então a gente entra muito naquela questão de propósito, porque é isso que eu vejo quando há um propósito, mesmo que seja corrido, tem uma certa leveza. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente, com quem está online com a gente, justamente como é viver tudo isso, como vocês encontraram, como que tudo começou, como que é essa experiência. Eu sei que vocês não brigam. Imagina. Eu sou Mas um se anjo. apresentem, por favor, e conte um pouquinho da história de vocês. Pode deixar você começar. Não, faço questão que a sua pessoa fale. Eu sou a Mari, como a Jéssica disse, casada com o Alfredo há 4 anos, mas nós somos amigos há mais de 16 anos. Nós nos conhecemos no propósito mesmo, vida de igreja, conhecidos de igreja, éramos de igreja diferentes, e ao decorrer da nossa caminhada aí, entendemos que o nosso propósito já era muito bom separados, mas ficar tá. Nós realmente acabou que a gente foi se estreitando e aí isso foi trazendo a gente essa proximidade mesmo. Eu liderava jovens e aí a Mariane era vice-líder de jovens também, e aí a gente foi começar a fazer alguns eventos juntos, e aí foi surgindo essa afinidade, né, de estarmos ali sempre muito próximos e fazendo as coisas, e aí sempre a gente tinha essa facilidade ali de fazer as coisas juntos. E aí as coisas foram estreitando através disso mesmo. E sempre tivemos muito pique, né? Deus me livre. É isso, gente. Gente, eu quero deixar aqui uma confissão. Eu não tô gostando dessa vida mais não, viu? Eu já tô ficando cansado já. Meu Deus. Tem horas que a Mariane fala assim comigo, assim, amor, mas você marcou isso, tem aquele outro. Eu falei, Mariane, pelo amor de Deus, eu não tava lembrando isso não, amor. Nossa, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Alguém nos salva de nós, é tipo isso. Tá, então eu vou começar com umas perguntas pra vocês que, assim, eu particularmente tenho curiosidade, até porque como eu sou solteira, isso serve também como referência até pra escolha, né, futuramente. E são dúvidas que a gente realmente quer tirar com quem já está na caminhada, né? Vocês não têm dúvidas hoje do propósito de vocês. De forma alguma. E qual que é o propósito de vocês? Ô, Jéssica, assim, é bom a gente falar, porque as pessoas às vezes ficam tentando entender, como que que eu é? encontro o meu propósito, o que que é o meu propósito. No livro do Thiago Brunet, aqui, se eu não me engano, eu esqueci o nome do livro dele agora, daqui a pouco eu lembro, eu vou falar. E ele fala assim que o propósito é aquilo que você não troca por nada. Por exemplo, se você está fazendo algo hoje, se eu te oferecesse uma grande quantia em dinheiro, você mudaria de fazer aquilo que você está fazendo? Se você mudasse, muito provavelmente não é o seu propósito. Então, servir a igreja, servir pessoas, ver os nossos filhos sendo criados aqui na igreja, a gente tem muita convicção do nosso propósito em cima disso, sabe? Porque acho que mesmo se nós recebêssemos um dinheiro, alguma outra proposta, algo nesse sentido, a gente não trocaria isso. Talvez aumentaria exponencialmente isso que a gente faz, porque talvez teríamos outras possibilidades de alcançar outras pessoas e fazer outras coisas. Mas mudar isso não mudaria. Então, eu acho que se desse para ajudar aí com alguma coisa, eu diria isso.
pensa naquilo que você está fazendo e se você mudaria se você recebesse alguma proposta. Então, assim, isso para nós é muito claro. A gente não mudaria em nada o que a gente vive hoje. Tanto aqui na igreja quanto na nossa família, justamente porque isso ficou muito claro para nós. O livro é o maior poder do mundo. E essa questão de saber qual que é o propósito e ter propósitos parecidos, pelo menos, faz muita diferença. Porque a gente já conversou muito sobre isso. A questão de, por exemplo, nosso propósito é servir a igreja, servir pessoas. E isso demanda tempo. Muitas vezes a gente vira a noite na igreja, a gente vira a noite em outros lugares, deixa de fazer algo com os nossos familiares para estar nisso. Se nós não estivéssemos juntos nesse propósito, daria um pouquinho de conflito no casamento. Porque eu preciso dele comigo, assim como ele precisa de mim também com ele. E vocês se ajudam tanto na questão de ministério quanto também no profissional, né? Digo, na parte fora da igreja. Então, esse nosso bate-bola, isso aí facilita muito, sabe? Da gente trabalhar junto. Eu acabo, eu até falo, brinco com ela, que assim, que eu não ajudo nas tarefas de casa porque, tipo, ela não mora sozinha. Então, assim, a gente divide muita coisa. Então, eu acho que isso facilita demais, isso traz muita leveza, isso dá a possibilidade dela alcançar algumas coisas pessoais, sabe? Alguns sonhos pessoais dela. Porque se ela tivesse que fazer tudo sozinha, se ela tivesse que correr para um outro lado, se ela tivesse uma outra carreira, talvez não seria tão fácil ou talvez não seria tão prático como é estando juntos para poder fazer todas as coisas, né? É um assunto meio que polêmico quando a gente abre, né, para alguns amigos, mas é porque, assim, a base do homem é ser provedor e a base da mulher cuidar da família. Isso é, como se diz, quando as coisas apertam, a base certinha é essa daí. Só que quando a gente divide bem, o Alfredo, ele lava a roupa, ele dá banho nos meninos, ele faz comida, é tudo muito bem dividido. O dia que eu estou muito cansada, ele faz mais coisas e assim vice-versa. E as pessoas não entendem isso. Quando eu tô cansada, ela não me dá sossego, não, viu, gente? Mas as pessoas não entendem isso. Acham que o homem deixa de ser homem quando está cuidando da casa, ou a mulher está acima do homem quando, por exemplo, está sendo a provedora naquele momento. Então, eu acho que esse bate-bola, como o Neto disse, entender que quando tudo apertar, cada um tem que assumir a sua função natural, ok. Mas quando puder, todo mundo dividindo, e aí ele realmente me corrige quando eu falo assim, o Neto me ajuda muito. Ele não me ajuda, ele faz exatamente o papel dele dentro da nossa casa e nos outros ambientes. E uma das coisas que a gente observa aqui que convive com vocês é que vocês não excluem os meninos, né? Tadinhos. Esses dias eu até vi que vocês foram pra Frutal, né? E eles foram juntos, e assim, tarde da noite, então eles estão sempre presentes. E aí, eu quero entender, assim, a questão de estar com os meninos já é algo que faz parte da visão de vocês? Tipo, vamos incluir eles para que eles realmente se acostumem com essa rotina? Ou, às vezes, é uma questão, tipo assim, a rotina é muito puxada e a gente não quer incomodar outras pessoas? Ô, Jéssica, assim, a rotina realmente é puxada, mas, às vezes, as pessoas podem parecer que a gente vive num conto de fadas, assim. Porque da forma como a gente fala, parece que é tudo muito lindo, parece que, tipo assim, que não tem defeito nunca, parece... E não é assim. A gente tem as nossas discussões, a gente tem os nossos problemas, mas a gente vê muito prazer na companhia dos meninos, sabe? E a gente faz muita questão de que os meninos estejam juntos, porque... Imagina a gente vivendo essa vida da igreja e as crianças sempre com os avós, ou sempre com alguém. A gente não ia ter tempo com eles. Daqui a pouco, os meninos começam a entender um pouco mais e estão um pouco mais experientes. Mas eles não estão habituados a isso. Muito provavelmente, eles não vão ter essa paixão, eles não vão ter essa visão, eles não vão ter esse gosto que a gente tem de estar nas coisas. Então, a gente faz muita questão de que eles estejam juntos, até para que eles se apaixonem por isso. E eles gostem disso. E se torne natural, né? Isso, exatamente. Isso se torna uma cultura para eles também. Porque eu me lembro de muito novo acompanhar minha mãe em reuniões de oração, em vigília, em serenata. Muito novo, dentro do carro. Serenata, Neto é velho, né? Ele é só belo, E mesmo. aí, eu lembro disso, assim, com muita clareza. Isso nunca foi um peso, isso nunca foi um problema, sabe? Então, assim... E quando eu estava grávida do Heitor, eu lembro muito bem da frase do Neto. Ele falou pra mim assim, olha, ele está chegando
É ele que tem que se adaptar à nossa rotina, porque a gente sempre foi muito ativado. E naquilo eu falei, gente, e aí? E assim, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio muito grande. A minha mãe e a minha sogra, elas brigam com a gente. Vocês estão levando os meninos culto do For 10 horas, vocês estão doidos, deixa com a gente aqui. Mas a gente, como diz o Neto, faz questão de trazê-los. E eles ficam muito empolgados. Para ele, quando coloca a camisa do For, hoje tem festival do For, hoje tem batismo, tem tudo. E eles gostam disso. Então, além da companhia, como o Neto falou, a gente está ensinando mesmo para eles na prática o que é isso. E várias vezes a gente já chegou de madrugada e dá banho, às vezes só limpa o pé com lenço umedecido e tá tudo bem, deixa enroladinho ali no canto da igreja, mas eles gostam. E claro que quando a gente vê que as coisas estão apertando, quando a gente vê que eles estão um pouco cansados, a gente desacelera por uma semana, fica mais quietinhos com eles. Equilíbrio, né? É saber fazer a leitura deles também. Eles gostam muito disso, mas eles também precisam ter um descanso, que a nossa rotina também não combina tanto com a deles, né? Então vamos lá. Agora, saindo um pouquinho do assunto família, indo pro assunto relacionamento. É muito assim, bom ver jovens casados, né? Mas eu quero saber, tipo, da forma que vocês vieram, vocês chegaram a, tipo, eu namorei várias vezes, não deu certo, me desviei, porque parece que isso agora se tornou comum, né? E o que eu fui ensinada, porque assim, chega a ser absurdo. Eu já ouvi muitas coisas aqui pelo fato de ser solteira. E de fato, realmente, eu já estou velha, né? Já estou envelhecendo, não tenho filhos. Mas na minha cabeça, é melhor que eu permaneça sozinha do que eu tente com um, tente com outro e, tipo, depois, né, fim da vida, você tentou com tantas pessoas e não deu certo, você vai lá e escolhe. Então, assim, eu Simplesmente resolvi. pela pressão de que, assim, nossa, eu tenho que resolver isso, né? Exatamente. E realmente eu tenho uma pressão muito grande sobre isso, tanto de pessoas, e aí das pessoas eu mesmo me Fica cobro. automático. Fica automático, porque é da sociedade. Você tem que fazer isso, você, tipo, você cresce, você forma, você termina a escola, você vai pra faculdade, aí você casa, você tem filhos. Então, assim, tem uma imposição silenciosa de uma certa forma. Mas assim, eu até tava conversando agora há pouco com uma outra pessoa e eu tava falando pra ela, cara, assim, às vezes a gente fica tão preocupado com a opinião dos outros e, na verdade, quando fecha a porta lá do seu quarto, quando você tá lá sozinho mesmo, cara, aquilo lá é o seu mundo, sabe? Quando Exatamente. você está diante, por exemplo, das suas situações, ali é o seu mundo. Eu, por exemplo, me casei com 31, 32 anos e pra igreja já é velho, É. né? Pra igreja você já tá super velho, assim. Mas o que que eu fiquei pensando? Cara, eu fui fazer faculdade, eu fui viajar, eu fui ter meu carro, fui ter outras coisas. E aí, quando eu decidi de fato me casar, e aí nós nos casamos muito rápidos, assim, nós começamos a namorar em abril e em janeiro do outro ano nós nos casamos. Mas isso foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha feito outras coisas e não estava, tipo, me importando com isso. E eu acho que um pouco da facilidade do nosso relacionamento e o fato justamente da gente conseguir se dar bem é justamente por isso. A Mari viveu muitas coisas, a Mari morou fora de Uberaba, a Mari foi trabalhar, foi fazer faculdade fora, eu fiz faculdade, eu viajei. Então, assim, o que a gente gostaria de ter vivido antes, a gente viveu. E aí, o dia que a gente falou assim, cara, vamos casar, a gente casou realmente para poder fazer dar certo, para poder estar juntos, sabe? E aí, curtir a vida mesmo que ainda novos, mas agora com outras pessoas. Eu acho que é muito melhor que as pessoas façam isso, igual você. Cara, aproveite da sua solteirice, aproveite do seu momento. Você, pelo que eu te conheço, assim, você já tem 2 faculdades, você já tem aí o seu imóvel próprio, já tem outras coisas. Cara, isso é muito melhor, porque, tipo, você tem a oportunidade de se preparar para uma vida que depois você não precisa ficar preocupado com essas coisas. Porque querendo ou não, a caminhada junto já é difícil. Aí imagina você tendo que conquistar outras coisas. Não é regra, né, gente? É claro que, não temos nada, mas queremos casar, vamos construir juntos. Ok, mas facilita mais. Eu, Sonhar juntos não é nenhum problema, sonhar juntos, mas sem também dúvida. não quer dizer que você tem que esperar alguém para poder iniciar a sua vida, Sim. sabe? Então, ter essa oportunidade realmente de ir vivendo algumas coisas e fazendo as coisas é muito legal e depois você começa a compartilhar outros sonhos com outras pessoas. O que eu vejo que às vezes acontece muito hoje em dia é justamente porque as pessoas elas não vivem a seu momento solteiro e depois que está num relacionamento se cansa ou quer viver a vida de solteiro estando junto,
Viver a vida de solteiro não é nem simplesmente o fato de que eu quero me relacionar com outras pessoas estando solteiro. Não, mas eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter o meu momento, eu quero ter o meu espaço. Cara, não, você não casou mais para ter a sua vida de solteiro. Você casou para estar casado, e aí você tem que ter o nós. Você precisa ter uma vida a dois, você precisa ter momentos a dois, você não tem mais aquela sua privacidade de solteiro, entende? E eu acho que essa pressão, como você falou, é um pouco complicada e as pessoas não percebem isso. Porque aí fica assim, comecei a namorar, já quero casar logo. Embora a gente casou muito rápido, a gente já se conhecia há muito Tinha tempo. certeza, né? Exatamente. Eu namorei mais que o Alfredo. Isso vai virar zoação, eu tenho certeza. Mas, assim, não cheguei a me desviar, mas é muito fácil você perder o seu propósito devido a alguém não ter o mesmo que você. Então, alguns namoros que eu tive não era exatamente próximo ao que eu gostaria de viver. E quando eu namorei com o Neto, eu percebi que, assim, é isso que eu estou vivendo no namoro que eu quero viver pro resto da minha vida. E foi aí que a gente realmente definiu ter o casamento. Mas muita gente só pensa assim, já tô velho, o pessoal tá me colocando pressão, vou ficar sozinho. E aí você não ficou sozinho, ok, mas você não tá vivendo aquilo que você de fato queria. Mas hoje, com esse aceleramento dos relacionamentos, eu percebo que as pessoas têm pulado etapa. E aí, quando as Sim. pessoas pulam etapa, a- no namoro, onde eu deveria conhecer os defeitos da pessoa, onde eu deveria conhecer aquilo que não me agrada, Você conhece no casamento. e aí antes eu começo a viver as coisas do casamento. Você entende? E aí as pessoas falam, me casei com a pessoa, mas a pessoa não é exatamente como eu gostaria que fosse. Mas essa pessoa te deu sinais durante o relacionamento. Só que você estava tão preocupada com outras questões que não deveriam ter sido vividas no relacionamento de namoro, que aí você não começa a perceber os sinais. E é onde vem os problemas do casamento. Então, assim, no namoro é justamente para que você conheça os defeitos, para que você conheça as falhas, para que você faça um projeto juntos. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Só que as pessoas estão tão com vontade de viver a vida de casados que ela não presta atenção nessas coisas. E eu acho que muito dificilmente a pessoa vai se transformar a ponto de, nossa, eu namorei com uma pessoa que era um príncipe e agora ele não é mais um príncipe depois que a gente casou. A pessoa vai dando indícios. Se a pessoa é uma pessoa mal educada, se a pessoa é uma pessoa agressiva, se a pessoa é uma pessoa consumista, se a pessoa é uma pessoa que às vezes tem maus hábitos diferentes dos seus, às vezes. Cara, ela vai te dando esses indícios no namoro. Então, se você observa isso durante o seu tempo de namoro, provavelmente você não vai ter um casamento frustrado. As pessoas se frustram porque elas querem viver uma vida de casado no namoro e depois do namoro quer viver uma vida de solteiro. E aí é onde tem os problemas. E é muito engraçado isso, porque nós estamos no. Mudou muito, né, as coisas. As pessoas não ficam solteiras mais, né? Porque tem a questão, existe a diferença da solidão e da solitude, né? Tem a diferença. As pessoas não aprenderam a gostar mais da própria companhia. E aí elas ficam desesperadas. Eu lembro uma vez que eu escutei uma frase e ela me marcou muito, assim. Eu já tinha um tempo que eu tava solteira, eu passei por umas questões muito conturbadas num relacionamento. E isso me travou em relação a ter, né, um relacionamento. É algo ainda que tem que ser tratado e tal. Mas eu vi essa frase e, inclusive, a psicóloga minha falou que carência é o mesmo que no supermercado com fome. Qualquer coisa serve. E aí as pessoas estão vivendo isso, a saciedade do momento. Elas se saciam naquele momento, se arrependem por ter, né, porque era uma coisa rápida, e aí depois aquilo, tipo, se torna descartável. Então a gente vê muito isso, assim, essa instabilidade nos relacionamentos. As pessoas trocam muito rápido. E não é só no namoro, né? Vamos falar no casamento também. A gente tem visto que o divórcio agora ela é uma opção, né? Ela é uma opção e E não é engraçado que deveria. assim, ó, quando Deus cria o homem e Deus cria a mulher, ele cria eles com o propósito de criar família. O casamento, ele veio por Adão. Se você for ler o texto, Deus fala que ele junta os dois e aí Adão faz o casamento dos dois. E não é Deus quem faz o casamento. Quem faz o casamento ali e fala sobre o casamento é Adão. Então, todo casamento que não tem um propósito de se tornar família, ele está fadado ao fracasso. Uau.
Todas as vezes em que você se une com alguma pessoa com um propósito diferente de ser família, você provavelmente vai ter problemas. Se você se une com alguém por conta da questão financeira, se você une com alguém por carência, se você une com alguém por qualquer outro motivo que não seja fazer uma família, você está casando com um casamento que provavelmente em algum momento vai dar errado, porque você está casando fora da vontade de Deus, do projeto inicial do homem, entendeu? Então, as pessoas elas não conseguem dimensionar essas coisas, elas não conseguem pensar nisso e o quanto o casamento é importante para a vida da pessoa. Então, as pessoas hoje já se casam pensando no divórcio. Eu vou me casar, se não der certo, eu me divorcio. É uma opção, eu vou me né? casar, se não der certo... Eu tenho que fazer dar certo. Seria E isso assim, que deveria pensar. é muito engraçado porque às vezes, hoje em dia você vai casar e aí se a pessoa tem um imóvel e está no nome dela, ela faz questão de que aquele imóvel não seja comunicado porque ela já fica pensando, não, e se eu me divorciar? E se eu me divorciar? Você entende? E assim, o divórcio ele nunca pode ser uma opção. O divórcio nunca pode se assentar na mesa. Todas as vezes que você for discutir a sua relação, uma das coisas que não pode se assentar na sua mesa é o divórcio. Porque nós nos casamos para poder ficar casados. Nós nos casamos para fazer dar certo. Ah, Neto, mas e os problemas? Os problemas estão aí, é para isso. E só precisa de perdão quem erra. Então não tem como ser diferente. Então, se o perdão não se assenta no lugar do divórcio, não vai dar certo. Uau. E você está falando sobre isso, a questão do divórcio, eu estou pensando. Então, se o divórcio não é uma opção, e se você já entra num casamento pensando na opção do divórcio, não quer dizer que seu namoro também talvez não tenha sido com um propósito. Exatamente. Na questão, talvez, se você entra num casamento, talvez com a opção de que você pode se divorciar, então você não conseguiu também ter essa visão no namoro. Sabe? E o namoro, ele é feito justamente para isso, para que você conheça a pessoa. Mas é igual a Jéssica falou, muitas das pessoas elas querem namorar para não ficar sozinhas. Exato. Simples assim. A Elas não carência querem absurda. namorar para ter uma família, que assim como a gente casa para ter uma família, a gente namora para isso também. Porque senão não faz sentido, vou namorar por namorar? Não, eu vou namorar para analisar todo o contexto, ver tudo para criar uma família. Mas assim como casar pensando em divórcio, as pessoas também já pensam em, vou namorar porque eu não tô fazendo nada, tô sozinho, vou estar com alguém. Às vezes a gente fala umas coisas e o povo acha que isso é conversa fiada, mas observa como que as pessoas tratam as outras pessoas, sabe? Isso é muito Observa sério. como que trata a mãe, observa como que trata o pai, observa como que trata dinheiro. E eu tenho um... Eu gosto muito de estudar, assim, e eu estudo assuntos meio que aleatórios. E uma das maiores causas de divórcios hoje é a questão financeira. Não é traição, é a questão financeira. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com outras questões e o que precisa ser observado a gente não observa, sabe? Eu vejo alguns relacionamentos de alguns jovens que às vezes não dão certo e às vezes as pessoas vêm pedir conselhos, mas a pessoa está fazendo uma coisa e falando outra e a pessoa não consegue prestar atenção no que está sendo feito. Ela fica prestando atenção no que está sendo falado. Nossa. Sabe? E assim, isso, gente, é muito claro. A pessoa te dá indícios o tempo inteiro. É verdade. E a gente começa a ver essa questão de relacionamento. E você vê que hoje tem vários perfis, né? Tem perfil de tudo, assim. Então, conhecer uma pessoa antes do casamento é muito importante, porque eu sou uma pessoa que pesquiso muito. E pelo que eu vivi, então eu meio que pesquiso comportamento, porque é um trauma, né? Então, se você viveu um trauma, você não vai simplesmente ignorar tudo aquilo que você vive. Não dá para ignorar, não dá. Então, hoje tem muita questão de perfis, né? Pessoas narcisistas, essa questão também de agressão. Às vezes a pessoa não é uma pessoa agressiva física, mas ela é uma pessoa agressiva, tipo, das emoções, verbalmente. Então, isso é muito sério. E aí eu vejo que tem muitos adolescentes, agora eu vou falar de adolescentes, desesperados por um relacionamento. E sendo que a etapa deveria ser, né? O estudo, a busca. E tem gente que espera o outro para buscar a estabilidade financeira, né? Eu hoje, a gente não consegue mudar o que passou, né? Hoje eu sou quem eu sou por conta das coisas que eu vivi. Mas assim, se eu tivesse a possibilidade de mudar algo do que foi feito no meu passado, eu vivo falando isso para os adolescentes. Eu comecei a namorar, eu tinha 18 anos.
Eu namorei com uma menina antes de namorar com a Mari durante 10 anos. Nossa, mas você namorou 10 anos? Eu namorei 10 anos porque quando a gente começou a namorar, eu estava saindo do terceiro colegial. E aí eu resolvi fazer faculdade. Quando eu me dei por mim, que eu percebi, nós já estávamos há 5 anos juntos, nós não tínhamos construído nada juntos, um relacionamento de muito tempo, um relacionamento desgastado, um relacionamento extremamente de muitas cobranças, porque, tipo assim, eram 2 crianças que começaram a namorar, e aí a gente não amadureceu o relacionamento junto com a nossa cabeça, e aí foi se tornando um relacionamento meio que abusivo com o passar do tempo. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para ter aquela relação. E aí a gente foi se relacionando. Quando a gente percebeu, tipo, nossa, tem 6 anos, agora nós temos que casar. Sabe? Tipo assim, eu não tinha que me casar pelo fato de que eu gostaria de me casar. Mas pelo eu tempo. tinha que me casar porque já tinha 6 anos que eu estava namorando e eu precisava ter um fim para aquilo. E não foi exatamente o fim que determinou o nosso relacionamento. O que determinou foram outras questões. E depois, o meu relacionamento com a Mari, por exemplo, nós não namoramos nem 1 ano. E nos casamos e estamos casados. Então, não é a quantidade de tempo, e sim os sinais que aquele relacionamento vai te dando. E sim a forma com que aquilo vai se tornando. A preparação. Pessoal, vai estudar. Exato. Sabe? Vai se A preparar. gente viveu muita coisa antes de casar. Vai viajar, vai curtir a vida, vai comprar suas coisas, sabe? Vai fazer um mochilão, sei lá, vai viver outras coisas. Tira da cabeça isso que o povo coloca. Você tem que casar para ser feliz. Você vai casar, amém, para ser feliz. Mas você tem muita coisa para fazer. E, gente, por experiência, né? Você também teve. Tempo a gente não volta. Não vai. Não volta, infelizmente. Você perde, você começa com uma pessoa 1 mês, na hora que você vê já fez 1 ano, já passaram aí vários anos e, infelizmente, você não consegue recuperar, né? Sabe uma qual que é escolha errada, infelizmente. O maior problema que eu vejo disso é porque, assim, ó, as feridas, as cicatrizes, as frustrações que isso te gera te atrapalha num próximo relacionamento que talvez daria Exato. certo se você não tivesse essas feridas. E por que teve essas feridas? Porque você passou uma etapa. Você entende? Uhum. Os traumas que você viveu, talvez você não viveria com a maturidade que você tem hoje. Ah, Neto, então eu vou esperar 30 anos para eu poder começar a me namorar? Qual é o problema? A expectativa de vida hoje da mulher é 80 anos. A expectativa de vida do homem hoje é 78 anos. E a gente vê que tem aumentado isso todos os dias. Cara, se você começa a se relacionar com alguém a partir dos 25, se casa aos 30, você ainda tem a oportunidade de ficar 40 anos casado com uma pessoa. Eu até mudei minha muito alimentação tempo. hoje, essa sabe, para ele poder me aguentar 50 anos, porque eu É vou muito viver tempo. muito. Sabe? Então, assim, eu vejo os adolescentes namorando, cara, e eles se encontram todos os dias, e é o tempo inteiro, e é rede social, e é cobrança, e é um grude e tal. Aquilo vai gerando uma cobrança, uma pressão naquele relacionamento, aquilo que daqui a pouco eles terminam cheio de traumas, eles terminam cheio de medos, eles terminam cheio de feridas. Gente, e eu vou falar com vocês, feridas e traumas em relacionamento, para que isso seja desfeito, para que você se permita que uma outra pessoa entre na sua vida, para que você permita que uma outra pessoa faça parte e que você não fique ao mesmo tempo comparando um relacionamento com outro. Gente, isso é muito complicado. É muito complicado. Realmente. Sabe? São traumas que levam tempos, né? E olha lá, aí tem uma outra pessoa que vai chegar que não tem culpa do que você Ele vai passou. pegar resquícios disso. Ele ainda vai pegar resquícios e vai ter que ter muita paciência para poder construir, né? E levar isso. Então, Gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Solicitem aí nos comentários o Parte episódio 2. 2. Solicitem aí episódio 2 pra gente voltar e continuar falando sobre isso. Porque realmente é um assunto que flui muito, né? E tem muitas coisas pra gente falar a respeito. Mas muito obrigada para você que esteve aqui com a gente. Fique agora com o nosso culto. Se permita também se entregar nesse momento. Deus tem grandes coisas. Ele vai continuar falando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, gente. Obrigada pela quinta tem participação. For 22h30, hein? Isso, For, gente. Eu preciso.